Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Abominável da Desolação. O título da segunda-feira, A Casa de Deus e a Vossa Casa. O versículo, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, obrigado por mais um dia. Nesse dia, nós queremos desfrutar das tuas palavras, desfrutar das tuas riquezas, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, por isso, fala conosco, Senhor. O teu falar nos ilumina, o teu falar nos alimenta, nos dá a direção. Que nesse dia e até a tua volta, que o Senhor fale conosco, que nós possamos desfrutar das tuas riquezas, da tua pessoa, da tua glória. Nós não queremos, Senhor, de modo algum, que a tua glória, que a tua presença nos abandone. Pelo contrário, Senhor, nós queremos sempre andar na tua presença. Queremos que a tua vida cresça em nós. Assim, com a mente de Cristo, podemos discernir espiritualmente todas as coisas. Senhor, também nesse dia nós te rogamos, guarda-nos em ti. Livra-nos, Senhor, de todas as mentiras de Satanás, de todas as tentativas de nos enganar, de nos fazer tropeçar, principalmente, Senhor, de nos afastar de ti, nos afastar da tua palavra. Que ele seja repreendido, Senhor, todas as vezes que ele tentar fazer isso, e que, em teu nome, em ti, nós possamos caminhar seguros até o reino, sendo alimentados, iluminados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa segunda-feira é A Casa de Deus e a Vossa Casa. Então, no finalzinho de Mateus 23, nos versículos 37 a 39, o Senhor é como se estivesse se despedindo do povo de Israel. Ele diz assim no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse versículo, irmãos, é muito sério, porque que o Senhor, ele tenta sempre falar conosco. Então, ele fala, ele envia pessoas para falar conosco, sempre na tentativa de quê? De nos reunir para perto dele. Agora, nós é que temos a decisão final. Como ele mesmo diz, o povo de Israel, ele diz, vós não o quisestes. Quantas vezes na sua vida, querido irmão, querida irmã, você percebeu o Senhor falando através da palavra, das situações, das pessoas, tentando trazer você mais para perto, mas você foi se afastando, se afastando. As situações na nossa vida, situações principalmente armadas por Satanás, elas realmente nos fazem, irmãos, nos afastar do Senhor. É por isso que nós sempre precisamos estar atentos. Se eu estou cada vez mais próximo do Senhor ou se eu estou me afastando. E como nós vimos no final da semana passada, o resultado de se afastar do Senhor é o que o Senhor diz no versículo 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. O título dessa segunda-feira é A Casa de Deus e a Vossa Casa, porque na verdade, irmãos, quando o Senhor falou a vossa casa, ele estava se referindo principalmente ao templo, onde a glória de Deus estava, não é? Mas agora não está mais, não estava mais, por quê? Porque o povo de Israel rejeitou a presença do Senhor, rejeitou o próprio Senhor. Então, quando a glória de Deus se afasta, quando a presença de Deus se afasta da nossa vida, porque nós o rejeitamos, e não é simplesmente uma questão de você falar, não, mas eu não rejeito, eu quero Deus perto de mim. Como nós vemos hoje, vamos ver hoje, isso não é simplesmente uma questão de você falar, mas principalmente da nossa atitude. A nossa atitude afasta o Senhor de nós ou aproxima o Senhor de nós.
Então, quando o Senhor se afasta, irmãos, as coisas tendem a ficar desertas, a virarem caos, a ruírem. Dia após dia, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor com um coração puro, exercitando o nosso espírito, falando ao Senhor, expondo ao Senhor as nossas dúvidas, os nossos problemas, as situações. Queridos irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós como essa galinha que reúne os pintinhos debaixo das asas. E o Senhor, Ele tem o seu tempo para todas as coisas. Mas nunca se esqueça, o Senhor está cuidando de nós. Não tome atitudes precipitadas. Vá até o Senhor, exercite o seu espírito. O Senhor vai, através da sua palavra, nos guiar, irmãos. E aqui no versículo 39, então ele diz: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, a partir daqui, irmãos, o Senhor, ele alguns dias após essa frase, ele seria crucificado. E o povo de Israel só veria o Senhor, só haveria uma ligação novamente com o Senhor, como havia antes, quando na sua volta, ali no final, nós falamos isso no final de semana passada, né? Ali na volta do Senhor, quando o povo de Israel vai então prantear e reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer o que eles fizeram, seus pais, né, fizeram com o Senhor. Ali naquele momento eles vão invocar o Senhor e com fé vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Nesse momento eles vão ver o Senhor vindo em glória para salvá-los do exército do anticristo. Isso vai acontecer no final da grande tribulação. Agora, vejamos, um ponto importante nesse dia é o que nós vemos no livro de Ezequiel. Novamente, nós falamos sobre isso, o Alimento Diário falou sobre isso no final da semana, certo? Semana 2. Aquela visão, irmãos, de Ezequiel 8 é uma visão muito chocante e, como eu disse, não são apenas as nossas palavras, mas principalmente as nossas atitudes que nos afastam do Senhor. Então aqui, no capítulo 8, eu vou ler alguns versículos. No capítulo 8 do livro de Ezequiel, o versículo 1 começa: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Aqui, irmãos, é Ezequiel. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele ainda não tinha idade para exercer o sacerdócio, para ser sacerdote. Então ele precisava ter 30 anos. Ele completou 30 anos no cativeiro. E ali, quando ele completou essa idade, então o Senhor começou a mostrar as visões para ele. Isso nos mostra, irmãos, que há tempo para tudo. Tudo Deus faz ao seu tempo. Então, vamos continuar aqui no capítulo 8, versículo 3, continua a visão. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. A idolatria nos afasta de Deus. Isso provoca o ciúme, isso provoca o zelo de Deus. Paulo falou isso para os coríntios. Como nós vamos ver aqui, irmãos, a realidade do povo aqui, principalmente dos anciãos, o que eles faziam escondido, isso causava ciúmes em Deus. E por que, irmãos, eles procuravam os ídolos, tendo o Senhor como Deus? Porque, veja, o princípio da idolatria, é por isso que nós nunca podemos achar que o Senhor é o nosso ídolo. O princípio da idolatria é que você vai procurar algo para si. Então, aquele ídolo que você está buscando, lógico, aqui nós estamos falando da situação dos ídolos do Antigo Testamento. Hoje, nós, irmãos, graças ao Senhor, temos essa visão, certo? Então, nós não adoramos ídolos, mas o problema tem coisas que nós queremos que substituem Deus, o lugar de Deus no nosso coração. Isso se torna ídolos para nós também. Se você, por exemplo, ama muito dinheiro, esse dinheiro, apesar de não ser uma imagem, se torna no seu coração um ídolo, ele toma o lugar de Deus. E o princípio da idolatria é que as pessoas vão até os ídolos para ganhar algo para si. Ou seja, está ali
para satisfazer a vontade pessoal de quem o procura. É por isso que os anciãos procuravam os ídolos escondidos. Porque com Deus, irmãos, o que nós sempre aprendemos, o que nós honramos, não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus. Logicamente, nós podemos pedir ao Senhor quando nós precisamos, aliás, nós pedimos e o Senhor nos dá ricamente para o nosso aprazimento. Mas muitas vezes, irmãos, nós pedimos, o Senhor não nos dá. E isso nós devemos aceitar, porque o que importa é a vontade de Deus, pois Deus está cuidando de nós e Deus sabe o que é melhor para nós. Agora você entende a questão da idolatria? Você entende que eles não se importavam com os ídolos em si, desde que esses ídolos atendessem à vontade daqueles que os procuravam. É isso que acontecia no Antigo Testamento. Precisava de chuva, os egípcios, precisavam de chuva, ia lá e procurava, entre aspas, o Deus da chuva. Precisava de tal coisa, ia lá e procurava o Deus de tal coisa. Sempre aquilo que você precisava. Mas com Deus, irmãos, nosso relacionamento com Deus não é assim. O nosso Deus é o Deus vivo. Ele tem a sua vontade, o seu plano. Ele se apraz que nós tenhamos um relacionamento vivo com Ele. Agora, voltando aqui para essa situação do povo de Israel. Então, o que o Senhor mostrou para Ezequiel? O versículo 5. Eu vou resumir, irmãos, por causa do tempo. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Versículo 6. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Veja, você está percebendo? Por isso eu disse, irmãos, são as nossas atitudes, o que nós buscamos, que nos afastam de Deus. Então, se eu busco de coração puro o Senhor, eu vou ter cada vez mais próximo o Senhor. Mas se eu busco o meu ganho próprio, o meu proveito, as coisas para o meu proveito próprio, então, irmãos, eu acabo adquirindo ídolos, e esses ídolos causam zelo, ciúmes e afastam o Senhor de nós. Naquela época o santuário era o templo, certo? Agora, irmãos, nós somos o santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Mas ainda assim, como Paulo diz aos Efésios, nós podemos entristecer o Espírito de Deus se nós buscarmos coisas para colocar no lugar de Deus. Versículo 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavar, irmãos, por quê? Porque as coisas, muitas vezes, elas estão escondidas no nosso coração. Não estão assim. Não é algo que está explícito. Olha para você e já vê. Precisamos tomar cuidado com essas coisas no nosso coração, irmãos. Por isso nós sempre precisamos estar debaixo da luz do Senhor. Versículo 8. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E quando eu leio esse versículo, eu não consigo deixar de me lembrar de quando Moisés escolheu 70 anciãos do povo e o Senhor derramou sobre eles o seu espírito, e eles passaram a profetizar. Profetizar é o que? É quando Deus fala através do homem, o homem sendo um canal, a sua palavra para os outros. Mas aqui, irmãos, o que nós temos? 70 homens dos anciãos da casa de Israel profetizando, buscando o Senhor? Não. Com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Estavam adorando esses ídolos. Então me disse: e por que adorando esses ídolos? É o princípio da idolatria, porque eles queriam algo para si. E você pode se perguntar: mas por que então eles não pediam para o Senhor? Porque eles não se importavam com a vontade do Senhor, se aquilo o Senhor queria ou não lhes conceder. Eles só se importavam com o seu próprio eu, com aquilo que eles queriam para si. Isso, irmãos, é o princípio da idolatria.
E aí você diz, mas esses ídolos eles tinham poder? Paulo nos mostra, irmãos, por trás dos ídolos quem estão? Estão os demônios, aqui representados pelos répteis, e também fala de animais abomináveis. Então, tanto os demônios quanto os anjos caídos, eles têm poder também, irmãos, para conceder as coisas, poder que Satanás também tem como príncipe desse mundo para conceder as coisas para as pessoas. Você se lembra em Atos, salvo engano, Atos 16, quando Paulo se deparou com aquela jovem possessa de espírito adivinhador? De fato, o espírito adivinhava, ele sabia o que acontecia e ele dava muito lucro para os senhores da menina, até que Paulo então expulsou aquele espírito. E aí, irmãos, acabou, a menina não conseguia mais adivinhar. Por quê? Porque na verdade o poder vinha do espírito maligno. Então você percebe como o homem utilizando essas coisas que Satanás oferece. Veja aquela jovem que não tinha culpa, mas aqui havia pessoas que se aproveitavam dela, do espírito maligno, do espírito adivinhador, para ganhar dinheiro. Eu repito, irmãos, esse é o princípio da idolatria. Quando você quer as coisas para você, de qualquer modo, não importa a origem. Voltando aqui para Ezequiel, para nós terminarmos, versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, irmãos, eu não vou ler mais os versículos adiante por causa do tempo, mas aqui você percebe uma pessoa que já não tem mais o coração voltado para o Senhor. O Senhor abandonou a terra. Eu vou dizer algo, irmãos, o Senhor não abandonou a terra, o Senhor quer voltar para tomar posse dessa terra e aí sim trazer a verdadeira justiça para todos os homens. Resta a nós, que sabemos a verdade, buscar o Senhor, para que o Senhor, pregar o Evangelho, para que o Senhor possa então voltar e trazer com ele a justiça eterna, o seu reino, a paz. Por fim, irmãos, no reino o ser humano vai conhecer a verdadeira paz. Então, eu acredito que esse trecho e esse dia do alimento diário servem para nós, irmãos, para nós refletirmos e vermos se há algo na nossa vida, no nosso coração que nós buscamos, independente se o Senhor disse sim ou não, nós ainda continuamos buscando. Às vezes o Senhor disse, eu não quero te dar isso, eu não quero que você vá para esse lado. Mas, irmão, aí você olha e fala, mas eu quero tanto isso, mas eu quero tanto ir por esse caminho. Cuidado, irmãos, porque aí você encontra o princípio da idolatria. E isso nos afasta de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda cada vez mais da sua palavra, fale conosco, nos ilumine, para que nós sigamos sempre no seu caminho, servindo ao Senhor com um coração puro. O título da terça-feira, o cativeiro da Babilônia. E os versículos, Efésios capítulo 5, versículo 25, parte B e 26, que dizem, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje, o cativeiro da Babilônia. Eu vou começar lendo aqui na página 40, o primeiro parágrafo. Veja só. O povo de Israel, por causa da degradação, foi levado cativo para a Babilônia. Mas qual é a origem de Babilônia? Sua origem é Babel, conforme lemos em Gênesis 10, versículos 8 e 9. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quando jovem, eu achava esse trecho positivo, pois Nimrod era valente diante do Senhor. Mas o relato aqui é negativo, porque ele liderou a geração pós-dilúvio contra Deus. Quando o dilúvio acabou, teve início uma nova geração com Noé e sua família, que eram tementes a Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um descendente de Cã, Cuxi, gerou Nimrod, que se tornou poderoso na terra e influenciou os que temiam a Deus por causa do dilúvio a não mais temê-lo nem depender dele. Então veja, irmãos, ontem nós falamos sobre a questão da idolatria, certo? Isso começa, quem introduz isso, nós podemos ver na Bíblia, através da história, é Nimrod. Por quê? Como nós vimos ontem,
Qual é o princípio da idolatria? Você consegue algo para si independente da vontade de Deus. Veja só, eu gostaria de ler mais um trecho no Alimento Diário que vai nos ajudar a entender isso. Página 41, o segundo parágrafo. Veja só, antes de entrar mais profundamente nessa questão de Nimrod e da Babilônia. Embora o homem se declare independente de Deus, ele vive no ambiente da natureza criada por Deus. Ao afirmar que se vira sozinho, acaba esquecendo que não tem controle sobre o tempo, a chuva, a seca, a produção agrícola. Quando finalmente percebe que há elementos naturais sobre os quais não tem controle, o ser humano apela para a idolatria. Não se trata de gostar de ídolos, mas de preferir os ídolos a Deus. Portanto, não é de se admirar que criem para seu próprio benefício e interesse uma variedade de ídolos, tais como o deus da fertilidade, da produção agrícola, para evitar inundações, tempestades e secas, do casamento, dos caminhoneiros e etc. Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência e expõe o egoísmo humano. No entanto, por trás dos ídolos há demônios escondidos, cuja força é maior que a força humana. Eles podem favorecer, mas sempre cobram um alto preço, aprisionando o ser humano no império das trevas. Então você entende, querido irmão, querida irmã, por que se recorre aos ídolos? Porque as pessoas querem algo para si, independente se isso é ou não a vontade de Deus. Então, naquela geração, na geração pós-dilúvio, o que aconteceu? Os homens eles temiam a Deus, temiam acontecer novamente um dilúvio, e de repente chega Nimrod e introduz o quê? Esses deuses. E aí, por trás desses deuses, quem estavam? Os demônios, anjos caídos, que tinham poder. Através disso, ele se tornou então alguém, um poderoso caçador, alguém poderoso diante do Senhor, mas esse diante do Senhor é, na verdade, negativo, é contra o Senhor. Por quê? Porque ele começou então a guiar a humanidade contra Deus, para que a humanidade, entre aspas, se libertasse de Deus. E aí ele tinha como trunfo os ídolos, como se dissesse, olha, não precisa mais temer a Deus, porque aqui nós temos esses ídolos vão nos proteger, ou esses ídolos vão nos dar o que nós precisamos, enfim, segurança, enfim, as coisas fora de Deus. Aí volta na nossa experiência, porque você pode dizer, mas eu não estou adorando nenhum ídolo. Mas, querido irmão, sempre que nós saímos do ambiente da presença de Deus para procurar as coisas, procurar diversão, qualquer segurança, qualquer coisa que seja, riquezas, fora da presença de Deus, essas coisas se tornam ídolos para nós. E por trás de todo ídolo, não apenas os ídolos de madeira, enfim, os ídolos de barro, por trás de todo ídolo se encontram, como Paulo diz, demônios. E eles querem o quê? Escravizar os homens. Eu citei o apóstolo Paulo, veja o que ele diz para os Coríntios na primeira epístola, capítulo 10. Ele falando sobre a comida sacrificada aos ídolos, ele diz, versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você percebe? Quando o ser humano pratica a idolatria, ele está, mesmo que ele não saiba, ele está se associando aos demônios. Veja, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aí você diz, mas eu nunca quis beber o cálice dos demônios. Mas é o princípio da idolatria, irmãos. Isso está tudo junto. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, irmãos, essa questão é muito séria. Isso começa lá em Babel. E a Babilônia, ela não é algo espiritualmente, assim, fisicamente, já terminou, não é? Ficou no passado. Mas espiritualmente, irmão, se você lê a Bíblia, ela vai até Apocalipse, ela vai até os tempos de hoje. Foi a partir de Nimrod, irmãos, que o governo humano começou a se desenvolver. E o governo humano está muito relacionado com essa questão da idolatria. Por quê?
Porque o governo humano, irmãos, na verdade, governado por Satanás. Como Satanás ele governa? Ele governa através do homem. É por isso que ele é o príncipe desse mundo. Então o governo humano, irmãos, é um governo totalmente voltado ao império das trevas. Isso começa lá com Nimrod. Se você perceber bem, querido irmão, querida irmã, a Bíblia ela nos mostra sempre duas linhas. Desde o começo, são duas linhas. A linha da vida, que vai parar na Nova Jerusalém. Essa linha da vida ela passa pelo reino e ela também tem a linha da árvore do conhecimento do bem e do mal, a linha da morte, que é a linha do império das trevas. Então nós vemos essas duas linhas correndo a Bíblia toda. Tudo, querido irmão, querida irmã, que está fora de Deus está na linha do império das trevas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, está na linha da morte. Apenas quando nós estamos em Deus, em Cristo, é que nós estamos na linha correta, na linha da vontade de Deus. E assim, o que nós vemos também? Nós vemos dois reinos, o reino de Deus e o império das trevas, também correndo até o final. O império das trevas termina no lago de fogo, o reino de Deus na Nova Jerusalém. Eu falava sobre a questão da Babilônia, não é? Isso, irmãos, se misturou até com a igreja. Quando nós vemos as cartas, a história da igreja representada pelas cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, na igreja em Pérgamo, nós lemos o seguinte: tenho todavia contra ti, Apocalipse 2,14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aí quando você vai para Tiatira, a coisa fica bem pior, irmãos. Ali o Senhor fala para a igreja: tenho porém contra ti, versículo 20, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, irmãos. Veja, então houve essa mistura durante muito tempo, até que o Senhor foi restaurando todas as coisas. Começando com Sardes e chegando ao ápice ali com a igreja em Filadélfia. Mas não termina em Filadélfia, irmãos. Veja, porque o Satanás ele está sempre assediando o homem para puxá-lo para a queda. Então ainda nós vemos a última igreja, a Laodiceia, num aspecto negativo. Isso por quê? Porque todas essas coisas, irmãos, essa rebelião, esse princípio de Babel, todas essas coisas estão na nossa carne. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar sempre no Senhor, na direção que o Senhor tem nos dado. Precisamos aprender a viver no Espírito e assim seremos santificados. Para terminarmos, eu gostaria ainda de ler, página 42, o último parágrafo, que é exatamente o que o Senhor está fazendo conosco para nos livrar de todos esses elementos. Então o último parágrafo diz: aos Efésios, página 42, aos Efésios Paulo escreveu: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Por que a igreja precisa ser santificada? Porque os homens estão contaminados com o princípio de Babel. Então o Senhor precisa santificar-nos, isto é, trocar nossa natureza corrupta pela natureza santa de Deus por meio de um processo de transformação espiritual. E quem faz essa transformação? A resposta está no versículo a seguir, versículo 26 de Efésios 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quem efetua esse processo de transformação metabólica, removendo de nós a natureza caída, a natureza babilônica e colocando a natureza santa de Deus, é a palavra. Isso é a santificação genuína. Deus está removendo de nós tudo aquilo que não é elemento do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Então não confie em si mesmo, até nas suas ideias. Você pode achar, mas essa ideia que eu tive é muito boa, isso vai ajudar muito a igreja. Mas aí vai ver, isso
O princípio disso está onde? Está ali em Babel, está na carne, é uma ideia do velho homem. Às vezes você acha, não, eu consigo ajudar a igreja, veja só, eu posso. Não pode, irmãos, o que ajuda a igreja é a palavra de Deus, o que santifica cada um de nós é a palavra de Deus. Por isso, cada vez mais, irmãos, nós precisamos nos abrir à palavra de Deus, deixar ela remover tudo, toda a velharia, todos os conceitos, a mácula, mancha. É assim que surge a igreja gloriosa, ou seja, a igreja edificada, a noiva, a esposa de Cristo. O título da quarta-feira, o lugar da edificação do templo. E o versículo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 1, na versão King James atualizada. Este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocausto para o povo de Israel. Muito bem, queridos irmãos, então nós vimos nesses 2 dias anteriores, na segunda e terça, sobre Babel, a origem da Babilônia, o princípio que ela traz consigo, um princípio que vai até o final do livro de Apocalipse. Ali no livro de Apocalipse nós vemos ainda a Babilônia, mas ela vai ter fim. Quando o Senhor voltar, todo o resquício da Babilônia vai ser eliminado. Agora, enquanto o Senhor não volta, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque isso está em nós. Eu quero ler aqui na página 43, no último parágrafo, veja, isso é algo muito importante. Diante de tudo isso, como permanecer em Babel? O reino babilônico será destruído, portanto, fique do lado do reino dos céus, que subsistirá para sempre. Vale a pena hoje restringir nossa carne, não permitindo que elementos babilônicos vivam em nós, nem na vida da igreja. Ao contrário, vamos deixar a palavra nos limpar e santificar. Sobre isso, irmãos, quando eu estava desfrutando do alimento diário do dia de hoje, eu me lembrei do que o apóstolo Pedro disse. Quando nós fomos salvos, nós fomos comprados, não é? Então, nós sabemos, nós sempre falamos, nós fomos comprados do mundo, do império das trevas, nós fomos retomados para Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele fala, veja, capítulo 1, versículo 18 da sua primeira epístola, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados. Agora veja, irmãos, ele fala, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Por que eu estou lendo esse versículo, irmãos? Porque nós temos uma herança. Se nós realmente não aprendermos a exercitar o nosso espírito e a negar a vida da alma, esse fútil procedimento que nossos pais nos legaram, e isso não depende do seu pai ser bom ou ruim, não é isso. Esse fútil procedimento, essa palavra, na verdade, no literal, é resgatados da vossa vã maneira de vida. É vã, você sabe, é vaidade, é vazio. O que Paulo fala para os Efésios? Ele diz no capítulo 4, versículo 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, vaidade é vazio. Por mais que você possa achar, meus pensamentos são muito sábios, eu tenho propósito, tudo isso, irmãos, é vão, é vazio, é vaidade. Versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Isso é o que os nossos pais nos legaram, quer dizer, é a herança da carne. Por melhor que seja a educação que os seus pais te deram, ainda é uma educação, um modo de pensar, vaidade, vão, vazio, porque está alheio às coisas de Deus. E por que eu estou tocando nisso, irmãos? Porque é algo que está na nossa Constituição. Então, são esses traços que nós lemos aqui no Alimento Diário, esses traços babilônicos, essas coisas que o mundo, Satanás, através do pecado, da carne, ensinou à humanidade.
Então hoje, quando nós nos convertemos, é muito comum, embora errado, que nós queiramos utilizar isso para servir na igreja, trazendo isso para a igreja. Isso precisa ser eliminado, irmãos. Na igreja, o importante é exercitar o espírito e negar a vida da alma. E aí, seguindo a palavra que o Senhor, a direção que o Senhor tem nos dado, nós podemos, de fato, servir ao Senhor de maneira agradável. Do contrário, irmãos, nós, por mais sábios que nós nos achemos aos nossos próprios olhos, por mais conhecimentos que você acha que tem da Bíblia, você pode prejudicar a edificação da igreja. Não confie em si mesmo. Não confie naquilo que você herdou da sabedoria humana, enfim, das coisas, desse fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não confie nisso, porque o Senhor nos resgatou inclusive disso, para nos dar uma nova vida, um novo aprendizado, uma nova maneira de viver, uma maneira que cogita das coisas de Deus. Muito bem, vamos entrar então no tema da quarta-feira. O tema da quarta-feira, irmãos, ele fala da primeira edificação do templo. Na verdade, fala do lugar da edificação do primeiro templo, o templo que foi construído por Salomão, mas que teve todo o seu material preparado por Davi. Essa experiência de Davi, irmãos, ela nos diz grandes coisas. E às vezes a gente tem muito zelo para servir o Senhor, mas você nunca pode se esquecer. Quando nós servimos o Senhor, é a maneira do Senhor, não é a nossa maneira. Então, quando nós chegamos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, nós vemos Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tendo o desejo de edificar uma casa ao Senhor. Então, ele chega para o profeta Natã e fala isso, né? Então, vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E aí veja, irmãos, o profeta Natã é um profeta, certo? Mas aqui há um princípio muito importante. Nós precisamos consultar a Deus em todas as situações, principalmente no que se refere à obra de Deus, à casa de Deus. Então aqui você tem o profeta Natã, que respondeu para Davi sem ter consultado o Senhor. E aí eu me lembro da experiência de Moisés, várias vezes, irmãos. Moisés, quando alguém chegava para ele, você lembra, por exemplo, das filhas de Zelofiade, elas chegaram para Moisés com uma questão. E aí Moisés ele poderia ter respondido de acordo simplesmente com a palavra da lei. Mas Moisés, naquele momento, irmãos, ele resolveu consultar o Senhor. E quando ele consultou o Senhor, a resposta do Senhor foi positiva para o que as filhas de Zelofiade queriam. Então, às vezes, irmãos, a gente tem conceitos. E baseado nos nossos conceitos, nos nossos ensinamentos, a gente vai e quer fazer a obra de Deus. Não pode. Então veja, Natã, ele olhou, ele recebeu aquela palavra de Davi e ele gostou. Ele falou, vai. No versículo 3 ele fala assim, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O Senhor era com Natã, o Senhor era com Davi. Mas veja, aqui Natã errou, ele deveria ter consultado o Senhor. Um profeta é alguém que fala por Deus, certo? Quando um profeta ele fala algo que parte de si mesmo, do seu sentimento, isso, irmãos, não é aprovado por Deus. Então aqui Natã, ele falou algo que ele achou, de acordo com o seu conceito, que seria bom. Mas veja o versículo 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Ou seja, aqui o Senhor estava rejeitando a ideia de Davi. Por isso, irmãos, que eu comecei esse áudio falando sobre a questão do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, da importância de nós não confiarmos nos nossos conceitos, nós não confiarmos naquilo que nós aprendemos, mesmo que seja algo espiritual. Lembre-se, o Senhor, ele é sempre novo. Nós sempre precisamos ir diante do Senhor para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos dê
Caso contrário, irmãos, nós corremos risco sim de levar adiante algo que o Senhor não quer para nós, para nossa casa, para nossa família, para a obra do Senhor. E o que o Senhor então falou para Davi? Ele disse, versículo 12, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então veja, ele foi muito claro com Davi. Você, Davi, não vai me edificar uma casa. Isso não é algo para você fazer. E por quê? Muitos se perguntam, por que Davi não? Por que Salomão? Então, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículos 7 a 10, o Senhor responde por que Davi não poderia edificar uma casa ao Senhor. Então veja, eu vou ler a partir do versículo 8. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Quer dizer, Davi, irmãos, era um homem de guerra. A edificação da igreja, a edificação da casa de Deus se faz com paz. O Senhor travou a batalha, o Senhor venceu o inimigo, todos os inimigos na cruz. Agora, a edificação da igreja é em tempos de paz, e a nossa paz é o próprio Cristo. Aí o versículo continua. É por isso, Salomão é uma figura de Cristo. Versículo 9. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então aqui não é só o Salomão, mas o Salomão como uma figura de Cristo, irmãos. Então esses versículos nos deixam bem claros, irmãos, por que o Senhor não queria que Davi edificasse o templo, não é? O primeiro templo, e sim Salomão. Ele seria uma pessoa serena e seria tempo de paz e tranquilidade. É assim, irmãos, que se edifica a igreja. E qual é o terreno, agora voltando para a questão da construção do templo, qual é o terreno em que o templo foi construído, que Davi comprou e separou, para que depois Salomão, então, viesse e edificasse o templo? Nós vemos isso no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Esse capítulo, irmãos, ele começa com Davi querendo levantar o censo do povo de Israel, muito provavelmente, irmãos, por orgulho, por vaidade, para ver o tamanho do povo, o tamanho do seu poder. Isso nós podemos ver porque logo que ele dá essa ordem para Joabe, o próprio Joabe, irmãos, ele não recebe bem a ordem. Ele diz no versículo 3, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu Senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto, o rei meu Senhor? Então, veja, Joabe já havia percebido que essa não era uma boa ideia. Mesmo assim, irmãos, Davi, ele mandou que fosse feito. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou várias vezes. Nós vemos a história de Davi, que ele erra muitas vezes. Graças ao Senhor, irmãos, Davi, ele sempre se arrependia. E um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não falha. É um homem que falha, o Senhor o ilumina e ele se arrepende. Então, quando você vai lendo o capítulo, você vê no versículo 10, sentiu Davi bater-lhe o coração. O que é esse bater-lhe o coração? É a consciência. Então, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz. Você sabe, irmãos, Pedro fala isso, Tiago fala isso, Deus, ele resiste ao soberbo. Quando nós somos arrogantes, somos soberbos, irmãos, Deus resiste, nós não encontramos a graça. A graça Deus dá aos humildes. Então aqui, irmãos, Davi diz, muito pequeno que fiz.
Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Ainda assim, irmãos, o resultado do pecado de Davi foi que a praga matou 70.000 homens do povo de Israel. E quando a praga parou? Quando Davi, arrependido, orou ao Senhor. Versículo 17. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade era o profeta, ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi então foi a esse lugar. Ali, quando Araúna percebeu o que estava acontecendo, ele quis entregar tudo, a terra, os bois, tudo para que Davi pudesse sacrificar e a praga cessasse. Mas a resposta de Davi, irmãos, é um grande princípio para nós, não é? O rei, versículo 24, porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de Israel. É nesse lugar que o templo foi construído por Salomão. Davi, irmãos, ele preparou tudo, ele deixou tudo pronto para Salomão construir. Nós vemos muito esses tipos, esses símbolos na Bíblia. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, eles representam a figura do Deus triuno. Isaac, representando o filho, é alguém que herdou tudo do pai. Aqui Salomão herda tudo do pai para quê? Para edificar a casa de Deus. Mas quem edificou a casa de Deus foi Salomão. E hoje, irmãos, nós somos os materiais. E quem está edificando a igreja? Cristo. É o que ele diz em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Nesse trecho, irmãos, de segundo livro de Samuel, capítulo 24, tem muitos princípios importantes, muito ricos. Isso porque em Mateus 24, quando os discípulos estavam admirando as construções, o Senhor falou que não ficaria pedra sobre pedra das construções do templo que eles tanto admiravam. Foi quando o Senhor se retirou do templo, não é? É ali naquele trecho, ali, o finalzinho de Mateus 23, começo de Mateus 24, em que nós vemos o Senhor dizendo: agora vocês não vão me ver mais, até que eu volte no reino. Ou como diz o versículo 39, já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, que é o que vai acontecer no final da grande tribulação com os judeus. E o título da quinta-feira: a edificação e a destruição dos 3 templos. O versículo, Salmo capítulo 74, versículo 2. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Muito bem, queridos irmãos, então, título dessa quinta-feira: a edificação e a destruição dos 3 templos. Então, nós vimos ontem que o primeiro templo, edificado por Salomão, teve todo o material preparado por Davi e foi construído, edificado na eira de Ornã, o Jebuseu. Isso nós vemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Esse Ornã é o mesmo Araúna que nós vimos no dia de ontem. E esse monte Moriá, irmãos, é o monte Sião. E esse também é o lugar, irmãos, onde Abraão, por ordem do Senhor, ofereceu o seu filho Isaque. Como nós vemos em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja, irmãos, esse lugar, Davi havia dito para Ornã, ou para Araúna, né, que ele não iria oferecer algo a Deus que não lhe custasse o devido preço. E aqui nós vemos Abraão, muito antes disso, oferecendo o preço máximo que ele poderia entregar, o próprio filho. Isso nos mostra, isso é um grande sinal para nós, irmãos, que com respeito à edificação da igreja, não adianta nós darmos o mínimo de nós mesmos, nós precisamos entregar tudo o que nós temos. Logicamente, nós não estamos falando do nosso ser, do nosso esforço natural, mas consagrar-nos totalmente ao Senhor. Então veja que a escolha do lugar onde havia de ser edificado o templo, onde foi edificado o templo, não era qualquer lugar. Ali, irmãos, era um lugar muito significativo para Deus, assim como Jerusalém. Então, o primeiro templo, irmãos, foi edificado na época de Salomão, e quando ele foi destruído na época em que o povo foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Veja, hoje eu vou ler grande parte do texto do Alimento Diário, irmãos, porque há muita contextualização histórica. Então eu vou começar aqui na página 46, no último parágrafo, que mostra o resultado, por que esse primeiro templo foi destruído. Isso para nós, irmãos, também é uma grande lição. Por quê? Veja só. Devido à decadência dos reis de Judá, que governavam segundo seus próprios interesses e prosperidade, Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, saqueasse o templo do Senhor e incendiasse a cidade. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 17. A que ponto chegou um lugar que era tão precioso para Deus, construído para ali pôr seu nome e ser o testemunho de que Deus era o Deus de Israel? Assim, o templo foi totalmente corrompido e no tempo de Ezequiel servia de adoração aos ídolos. Deus permitiu a destruição do primeiro templo no ano 597 a.C. Então, irmãos, quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento o Senhor falando para o povo de Israel, expondo a situação, o seu descontentamento, e o povo de Israel insistindo no caminho errado. Por fim, os judeus foram levados cativos e o templo foi destruído. Próximo parágrafo, ele fala do segundo templo. Veja, página 47. O segundo templo, de acordo com o livro de Esdras, foi construído quando retornaram os exilados da Babilônia, em torno do ano 537 a.C., graças ao decreto e ajuda de Ciro, rei da Pérsia. Aproximadamente 50.000 pessoas, sob a liderança de Zorobabel, participaram da reedificação do templo em 22 anos, entre 538 e 516. Para o cativeiro na Babilônia foram levadas milhões de pessoas. Mas após 70 anos, se comparado aos que foram levados para o cativeiro, apenas 50.000 voltaram para Jerusalém com o fim de edificar o templo e a cidade. Isso é uma lição para nossos dias. Quem está lutando pela restauração do reino são poucas pessoas. E graças ao Senhor fazemos parte dessa minoria. Em figura, nós voltamos com Zorobabel para a reconstrução do templo e hoje estamos trabalhando para restaurar a igreja da degradação da Babilônia, trazendo-a de volta para a condição da pureza da igreja em Filadélfia. Essa tarefa, entretanto, não é fácil. Então veja, irmãos, o que aconteceu? Você pode pensar, eles foram levados cativos, que coisa terrível. Mas o cativeiro na Babilônia, irmãos, é muito a figura que hoje nós temos no mundo. O cativeiro na Babilônia, por fim, muitos dos judeus construíram boas casas, tiveram uma situação confortável, e aí na hora de voltar, irmãos, não quiseram voltar. É o que acontece hoje com muitos cristãos. Não querem edificar a igreja, se contentam com a vida que estão levando no mundo. De milhões que foram levados cativos, apenas 50.000 voltaram para reedificar a cidade, o templo, o que corresponde ao que o Senhor fala no Novo Testamento. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, há milhões de cristãos, mas quantos cristãos vencedores, cristãos que estão preocupados
com a edificação da igreja da casa de Deus. Vamos continuar lendo. Página 47, segundo parágrafo. O segundo templo, reedificado nos tempos de Zorobabel, foi profanado pelo rei da Síria, Antíoco Epifânio, entre 175 e 163 a.C. Ele tomou os objetos sagrados do templo como despojos e colocou um altar e uma estátua pagã do deus Zeus, o principal deus grego, no lugar santo, contaminando a casa do Senhor. Isso tem tudo a ver com o abominável da desolação. Antíoco fez isso em 167 a.C., mas os macabeus posteriormente venceram os sírios, purificaram o templo e o transformaram numa fortaleza que lhes permitiu resistir por 3 meses ao cerco do imperador Pompeu no ano 63 a.C. Porém, o templo foi, por fim, destruído mais uma vez. Então, o templo da época de Jesus, irmãos, como nós vamos ver no próximo parágrafo, era a terceira construção. Hoje, nos tempos do fim, o povo de Israel está se preparando para ver a quarta construção. O que impede por que o povo de Israel já não começou a construção do templo? Porque no lugar onde é para ser edificado o templo, ali no Monte Sião, na eira de Ornã, enfim, nesse lugar, hoje se encontra uma das principais mesquitas dos muçulmanos. Isso nós também vemos aqui no texto do alimento diário. Então há muita briga hoje, irmãos, por conta principalmente desse lugar. Mas nós sabemos que algo vai acontecer e os judeus vão então começar a construir o quarto templo. Mas para finalizar, vamos ler aqui na página 47 o último parágrafo que fala do terceiro templo. Veja só. A terceira construção, chamada de Templo de Herodes, começou no ano 19 a.C., com base na primeira nota de Mateus 24, da versão King James atualizada, pelo rei Herodes, e foi o templo onde mais tarde Jesus e seus discípulos estiveram. Porém, a motivação do rei não era a reverência a Deus, mas agradar aos judeus, porque ele mesmo não era judeu, e sim um rei gentil e idumeu. A magnífica estrutura foi erguida em uma área de 144 mil metros quadrados, após árduo trabalho de planificação de alguns montes, e foi feita com pedras de cor creme adornadas com ouro. Herodes também construiu um muro muito grande circundando todo o templo. Contudo, 40 anos após a profecia do Senhor Jesus em Mateus 24, durante as celebrações da Páscoa judaica, as tropas do comandante romano Tito invadiram e incendiaram Jerusalém. As pedras foram separadas para se recolher o ouro derretido infiltrado nas junções. Por isso, o Senhor predisse em Mateus 24:2: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Como símbolo do aniquilamento de Israel, o comandante romano deixou apenas um resto da muralha, chamado hoje de Muro das Lamentações. Em homenagem à vitória de Tito, foi construído um arco do triunfo, o Arco de Tito, que existe em Roma até os dias de hoje. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela época e Israel desapareceu como nação. Então, irmãos, como eu disse, o dia de hoje é um dia de muito contexto histórico, é muito importante nós entendermos isso, e por isso eu li uma grande parte do texto do Alimento Diário. Sempre, irmãos, há muito, na história, principalmente no Antigo Testamento, há muitos princípios que nós devemos aprender, nós devemos observar, são princípios muito importantes. Paulo mesmo fala para os coríntios que a história de Israel serve para o nosso aprendizado. Então é muito importante, irmãos, nós observarmos a história, aprendermos com os erros e caminharmos firmes na verdade, pregando o evangelho, cuidando dos irmãos, edificando a igreja, a fim de trazer o Senhor de volta. Esse, irmãos, é o nosso objetivo. E o título da sexta-feira: As 3 sessões da resposta do Senhor aos discípulos. O versículo, Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem, queridos irmãos, vamos ver hoje os pontos da sexta, do sábado e do domingo. Começando pela sexta-feira, as 3 sessões da resposta do Senhor aos discípulos. Então, quando começa Mateus 24, nós vemos o Senhor deixando o templo
E ali os discípulos, irmãos, eles ainda estavam muito presos às coisas materiais. Então eles olhavam o templo e ficavam admirados com aquela beleza, tudo aquilo. E aí o Senhor falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então durante essa semana nós vimos o que aconteceu na história com relação ao templo e com relação ao próprio povo de Israel. Aí no versículo 3 de Mateus 24, os discípulos se aproximaram do Senhor e em particular o versículo diz que eles lhe pediram, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí o Senhor responde essa pergunta nos capítulos 24, no decorrer do capítulo 24 e no capítulo 25. E essa resposta do Senhor, ela tem 3 seções, ou 3, vamos dizer, público-alvo. Não é? Primeiramente, o Senhor fala para o povo de Israel, o que vai acontecer com o povo de Israel. Depois o Senhor fala, principalmente parábolas com respeito à igreja, e por último o Senhor fala sobre os gentios. Então aqui no Alimento Diário, eu vou ler aqui na página 49, porque fala dessa separação, utilizando inclusive os trechos, certo? A resposta, página 49, segundo parágrafo. A resposta do Senhor compreende os capítulos 24 e 25 de Mateus. E para entendê-la bem, vamos dividir em 3 seções. A primeira diz respeito aos judeus, vai de Mateus 24, versículo 4, até o versículo 31. E deve ser interpretada de forma literal. Por exemplo, inverno, no versículo 20, é mesmo a estação do ano. A segunda é referente à igreja, vai de Mateus 24, 32 a Mateus 25, 30, e deve ser interpretada espiritualmente. Por exemplo, verão, no versículo 32, simboliza o período do final dos tempos. E a terceira diz respeito aos gentios, às nações. Mateus 25, versículo 31 a 46. E deve ser interpretada literalmente. Então é importante, irmãos, nós entendermos isso, porque senão nós vamos misturando as coisas. Achando que ali o Senhor está falando literal e o Senhor está falando espiritualmente, ou então que o Senhor está falando espiritualmente e o Senhor está falando literal. Então, quando o Senhor começa no versículo 4, ele diz, vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso, irmãos, é lógico, também serve para nós, aqueles que creem no Senhor, os cristãos, porque também vai acontecer do anticristo se chamar de o próprio Cristo, ou se chamar de Deus. E hoje também nós vemos muitos se chamando de Cristo, não é? Então também serve para nós. Mas por que o Senhor fala especificamente para o povo de Israel? Porque eles, até hoje, eles aguardam o Messias. Eles não reconhecem que Jesus é o Cristo. Então o Senhor ele começa dizendo isso. Ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ele fala não é o fim, principalmente diz respeito à volta do Senhor secreta ao início da grande tribulação. Lembre-se, o Senhor, ele vem, e hoje principalmente é importante lembrar que nós estamos num ponto em que a história de Israel e a história da igreja vão praticamente se fundir. Por quê? Quando começar a última semana descrita no livro de Daniel, os primeiros 3 anos e meio vai ser contado para o povo de Israel, até chegar à grande tribulação, que vão ser os últimos 3 anos e meio. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não vamos ter essa noção de que começou. Talvez pelos sinais nós vamos poder dizer alguma coisa, mas não ter completa certeza. Então, no meio desses 7 anos, o Senhor volta para arrebatar os vencedores, o filho varão, as primícias, que são os vencedores, antes da grande tribulação isso acontece. Então é a volta secreta do Senhor. Aqui, quando ele está falando sobre o fim, é o princípio das dores, é o começo da grande tribulação. Então, veja o cenário mundial. Nós temos essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso já tem afetado todo mundo. E há muitas ameaças de, se fizer isso, nós vamos usar artilharia nuclear, e todos assustados, não é? Agora, de acordo com a palavra do Senhor, ainda é o princípio das dores, mas não é o fim. Então, aqui você vai percebendo que o Senhor ele vai falando sobre também o cenário que nós nos encontramos hoje, né? Que é o cenário dos tempos do fim. E ele diz em determinado momento, veja,
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, irmãos, ele está falando sobre a história de Israel, certo? E aqui, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor, vê que está bem direcionado. Só que aqui, isso se aplica também a nós, principalmente porque ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso para nós, certo? Para os judeus também, irmãos. Por quê? Os judeus, os remanescentes, eles vão ser principalmente aqueles que vão permanecer fiéis em Israel. Eles vão ser muito perseguidos, mortos, maltratados pelo anticristo. Então, ali naquele momento em que no final da grande tribulação eles vão estar acuados ali, prestes a serem destruídos mesmo pelo exército do anticristo, é nesse momento que eles vão clamar ao Senhor. Esses vão perseverar até o fim. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, nós também, porque o versículo 14 diz, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui, esse virá o fim é o começo da grande tribulação. Por quê? Porque na grande tribulação, irmãos, não há mais o evangelho do reino, o evangelho da graça. O que nós vemos em Apocalipse é o evangelho eterno, dizendo para as pessoas adorarem a Deus e não receberem a marca da besta, não adorarem a besta. E aí você pode dizer, mas se é um trecho que fala principalmente para os judeus, por que o Senhor está falando sobre o evangelho do reino, que é a igreja que é a responsável? Porque você precisa perceber, querido irmão, como o evangelho do reino, ele vai conduzir todas as coisas, tanto para os gentios quanto para os judeus e principalmente com relação à igreja. Então a nossa responsabilidade é muito grande de pregar o evangelho da graça, mas também o evangelho do reino, que ensina as pessoas a verdade, que introduz as pessoas em Deus, no reino de Deus, ensinando as pessoas a serem discípulos, a seguirem o Senhor conforme a palavra do Senhor. Bom, vamos agora para o sábado. O sábado continua essa parte. O sábado, o título é O Abominável da Desolação, que é o título também da semana. Então vamos entender o que é esse abominável da desolação. O versículo, Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu quero começar falando do sábado lendo o primeiro parágrafo da página 52. Veja só. Com respeito à importante e estratégica pregação do Evangelho do Reino, leiamos a nota a seguir. O Evangelho do Reino, que inclui o Evangelho da Graça, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. O Evangelho da Graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna. Ao passo que o do reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunhar todas as nações antes do fim desta era. Portanto, essa pregação representada pelo cavalo branco do primeiro selo será um sinal da consumação desta era. Essa é a nota 1 de Mateus 24,14 da versão Restauração. O evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. E essa responsabilidade é nossa. Devemos pregar o evangelho do reino em todas as esquinas e ruas. Temos de ir a todas as cidades e a todos os países que o Senhor nos enviar, porque o evangelho do reino determinará a chegada do fim, que é também a chegada da grande tribulação. Querido leitor, espero que você seja guardado da grande tribulação e arrebatado como vencedor pelo Senhor antes desses eventos. É o que todos nós esperamos, irmãos. Então vamos perseverar. Essa palavra serve para os judeus, mas também para nós, irmãos. Nós precisamos perseverar. Em Lucas, o Senhor diz, é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Então é muito importante, irmãos, a perseverança, porque muitas situações vão vir para nós, principalmente nos tempos finais, para nos fazer retroceder, para nos fazer abandonar nossa fé. Nós precisamos permanecer e perseverar. Então, continuando, eu vou ler mais alguns versículos, irmãos, do trecho de Mateus 24. Não vai dar para, lógico, ler todo o capítulo 24 e 25. Mas veja como isso fala, é uma coisa literal para os judeus. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo,
Eu estou lendo o versículo 15. O que é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel? O abominável da desolação, irmãos, resumindo, se você lê o Alimento Diário inteiro, por causa do tempo eu não consigo ler tantos trechos. Se você ler, você vai entender bem. O que o anticristo vai fazer, irmãos? Ele vai principalmente colocar, assim como Antíoco Epifânio fez, lembre-se, nós falamos sobre isso essa semana, quando ele invadiu o templo e ele colocou uma imagem de Zeus, do deus grego Zeus. Então, na grande tribulação, o anticristo vai fazer isso também. Apocalipse 13, 14, versículos 14 e 15, diz assim, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, irmãos, isso vai acontecer no período da grande tribulação, e essa imagem falante vai ser colocada no templo. Os judeus ainda vão construir esse templo, vai ser o quarto templo. Então vai ser colocado lá como objeto de adoração. Então isso, irmãos, é o abominável da desolação. Em grego é um termo que diz que é uma profanação horrível, terrível. Por quê? Porque o anticristo vai chamar a si mesmo de Deus e ele vai exigir a adoração das pessoas. As pessoas do mundo, irmãos, elas vão fazer isso normalmente porque elas já estão acostumadas à idolatria. Não só a idolatria com relação à religião, mas principalmente com relação a dinheiro, fama, poder, as coisas desse mundo. Então hoje o mundo está sendo preparado para receber um anticristo de braços abertos. Nesse ponto, veja só, eu vou ler mais um trecho do Alimento Diário, página 53, é o terceiro parágrafo. Se você, querido irmão, quer se aprofundar, leia essa semana novamente, leia com calma, veja os versículos, faça anotações. Então, além de estar muito rico, tem muitos pontos, irmãos, que nos ajudam a entender essa questão do que o Senhor falou em Mateus 24. Então veja, página 53, terceiro parágrafo. A ação do abominável da desolação consiste em se opor e se levantar contra tudo que se relaciona a Deus. E isso já podemos perceber na atualidade. Porém, ninguém sabe quanto tempo abrangem os eventos registrados entre esses versículos, Mateus 24, do 4 ao 14. Mas a profecia do trecho seguinte, de 15 a 31, com relação aos remanescentes dos judeus, definitivamente se cumprirá nos últimos 3 anos e meio desta era, o período da grande tribulação, a segunda metade da última semana profetizada em Daniel, que começará quando a imagem, o ídolo do anticristo for erigida no templo, e terminará com a vinda pública de Cristo. O termo abominação denota um ídolo. Aqui refere-se à imagem do anticristo, que será erigida como ídolo no templo de Deus, no início da grande tribulação. Portanto, esse ídolo será outro sinal da consumação desta era. A palavra abominar, são as notas 1 e 2 de Mateus 24, 15 da versão Restauração. A palavra abominável nos remete ao ídolo e desolação indica sua ação. Isso é, a imagem do anticristo causará desolação. O anticristo é chamado de o destruidor, Apolion em grego e Abaddon em hebraico. Está lá em Apocalipse 9 e 11. Então, até o versículo 14, como diz aqui, você percebe que as coisas elas estão misturadas com o nosso tempo. Então o Senhor está falando sobre guerras, rumores de guerras, é o que está acontecendo hoje. O Senhor está falando sobre se levantar falsos profetas que vão enganar muitos se dizendo Cristo. O Senhor está falando sobre pregar o evangelho do reino. Tudo está acontecendo hoje, então veja, está misturado. Mas a partir do versículo 15, irmãos, ali é o começo da grande tribulação. E aí o Senhor está falando bem direcionado para os judeus. Porque ele diz assim: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quer dizer, essa imagem do anticristo, e aí o anticristo já vai ter se levantado. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles vão ser perseguidos. Eu diria que eles vão ser, de certa forma, até caçados. Então, o que o Senhor diz? Assim que vocês perceberem que isso está acontecendo, não vai voltar, não vai, fuja para os montes. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Por quê? Porque, veja, é literal, irmãos. Como é que você vai fugir grávida, amamentando? É difícil. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O inverno ali naquela região é muito rigoroso. E no sábado, como eles até hoje estão ainda praticando a lei, no sábado eles não podem fugir, irmãos. Então tudo isso, você está percebendo, é para os judeus e é no sentido literal. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, versículo 21. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Novamente, falando para o povo de Israel. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, inclusive na grande tribulação. Vai haver o falso profeta, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, todos vão ver o Senhor voltando, a vinda, não é mais a vinda secreta, que agora o Senhor está falando do final da grande tribulação. Então todos vão ver, da mesma forma que você olha para cima e vê o sol na América do Sul, ou em qualquer lugar que você esteja, as pessoas vão ver o Senhor Jesus voltando na sua vinda pública, não é? E aí ele diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele está falando de onde, o lugar em que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar exatamente no ponto em que ele deixou, né, essa terra fisicamente, né, quando ele ascendeu. E é ali que vai estar quem? O exército do anticristo, pronto para dizimar o povo de Israel dessa terra. É nesse momento que o Senhor vai voltar que vai acontecer a batalha de Armagedon. Aqui, irmãos, é importante dizer, eu não lembro se eu disse, quando ele fala dos escolhidos, ele está falando dos remanescentes que vão ser salvos. Então a grande tribulação, por isso que o Senhor disse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então esses escolhidos está falando dos remanescentes do povo de Israel. Não quer dizer, não diz respeito à igreja. Muito bem, vamos agora para o domingo. O domingo, o título é A Vinda Pública de Cristo. E o versículo, Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vou começar lendo, página 55, agora eu preciso correr. Primeiro parágrafo. Em sua primeira vinda, Cristo veio de forma muito humilde e entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Todavia, em sua segunda vinda, ele virá na glória do Pai e como um relâmpago que sai do oriente se mostra até no ocidente. Por que isso? Porque a vinda do Senhor acontecerá instantânea e simultaneamente em todo o globo terrestre, desde o oriente até o ocidente. Como eu disse, todos vão vir, não vai ter atraso. E a partir dos versículos seguintes, irmãos, mostra os acontecimentos com respeito ali à volta do Senhor, a volta pública do Senhor. Então o versículo 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que todos os povos da terra? Porque o que o anticristo vai dizer? Que ele é Deus, que Deus não existe coisa nenhuma, que ele é que tem o poder, não é? Ao mesmo tempo vai ser pregado o evangelho eterno, dizendo que não, que há um Deus que que todos devem adorar, ninguém deve receber a marca da besta. Mas a maioria dos povos da terra vai fazer o quê? Vai dar risada, vai zombar, como hoje as pessoas zombam quando nós pregamos o evangelho. Só que nesse momento, irmãos, elas vão ver com seus próprios olhos, não vai mais ser algo espiritual. Elas vão ver com seus próprios olhos o Senhor voltando em glória. E nesse momento elas vão perceber que tudo que havia sido falado, tanto ali na grande tribulação quanto anos antes, tudo que os cristãos falaram a respeito do Senhor, era verdade. E aí, irmãos, elas vão se lamentar, elas vão se lamentar, porque elas vão perceber o grande pecado contra
o povo de Deus contra o próprio Deus. Esse último versículo 31, diz assim: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, aqui ainda está falando dos judeus. Por quê? Porque muitos, irmãos, vão fugir. E lógico, alguns vão ser os remanescentes, aqueles que vão permanecer, mas muitos vão fugir, como o próprio Senhor disse. Então, nesse momento, o Senhor vai reunir todos esses, principalmente aqueles que foram fiéis, irmãos, que, apesar da grande tribulação, não aceitaram a marca da besta, não se curvaram diante do anticristo e sofreram por causa disso. É nesse momento, depois da grande tribulação. E quando fala sobre as calamidades, a grande tribulação, irmãos, isso aqui é no final, mas durante a grande tribulação, principalmente no início da grande tribulação, vai haver muitas calamidades sobrenaturais. Muito da terra vai ser destruído. Muitas pessoas vão morrer, como nós vemos em Apocalipse. Então vai ser um período de 3 anos e meio, irmãos, como a terra nunca viu antes. Para confirmar aqui, eu vou ler na página 56, o segundo parágrafo. O Senhor reunirá na Terra Santa os judeus dispersos, vindos de todas as partes. Isso será o cumprimento não somente das palavras do Senhor Jesus, como também das promessas de Deus no Antigo Testamento. Cristo enviará seus anjos que reunirão seus escolhidos, o remanescente dos judeus que será salvo, dos 4 ventos, de uma até outra extremidade dos céus. Então, o domingo, irmãos, com relação aqui no trecho de Mateus 24, termina aqui. Semana que vem, muito provavelmente, vamos ver essa parte final de Mateus. Mas isso é para nos mostrar, irmãos, como nós precisamos perseverar, pregar o evangelho do reino, e também para nós vermos como os tempos do fim estão próximos. Muitas coisas já estão acontecendo, irmãos. Então, é muito interessante para nós, e por isso eu digo, leia novamente essa semana, faça anotações, confira na Bíblia, muito importante, para entender tudo isso que nós vimos, para entender tudo o que está acontecendo. Por quê, irmãos? É o nosso futuro. É o nosso futuro pela eternidade. E hoje, irmãos, como trabalhadores da última hora, como aqueles que vivem a realidade da igreja em Filadélfia, nós precisamos receber a palavra do Senhor, seguir adiante, pregando o evangelho do reino, fazendo a vontade do Senhor, para assim trazer o Senhor de volta, para nós sermos vencedores antes da grande tribulação, para nós não passarmos pela grande tribulação. Isso vai ser algo que apenas o filho varão e as primícias vão ter esse galardão, certo? Então, querido irmão, que o Senhor te abençoe grandemente. Espero que você tenha ficado encorajado. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.